At siyang padroeiro bendito. Vida orientada para Cristo. Este é o tema que está norteando as reflexões ao longo desta festa. Direcionado, logicamente, à figura, à pessoa, à vida do padroeiro, que ora é celebrado, João Batista. E, logicamente, com a intenção de que nós, olhando para ele como para qualquer um dos santos, também tenhamos, imitando o seu exemplo, uma vida orientada para Cristo. E a palavra de Deus deste 12º domingo do tempo comum, que já nesta noite de sábado é proclamada, pois celebramos a liturgia dominical, aponta-nos o Senhor Jesus, a quem devemos orientar a nossa vida, falando aos apóstolos que eles não devem ter medo de se declararem a favor dele, Cristo, diante dos homens, mesmo em face das perseguições, das tribulações, das dificuldades, das calúnias e de toda sorte de problemas que tiverem de enfrentar no anúncio do Evangelho. O trecho do Evangelho que foi proclamado agora há pouco está no capítulo 10 de São Mateus. É o chamado discurso apostólico. Neste trecho do Evangelho, nós vemos o Senhor chamando os apóstolos e os enviando. Foi o Evangelho de domingo passado. Mas também dando a eles essas recomendações. E é bonito como Jesus, na transparência do seu discurso, diz assim com esta clareza que os apóstolos iriam enfrentar uma porção de coisas difíceis, de obstáculos. E a gente poderia fazer então uma pergunta meio óbvia. Ora, mas se o Evangelho é uma boa notícia, se o Evangelho é uma novidade de salvação, se o Evangelho é a libertação verdadeira para todo homem, por que que ele encontraria, como encontra até hoje e vai encontrar sempre, tanta resistência quando é anunciado? Se ele é tão bom assim, por que que tanta gente diz não? Numa comparação muito imprópria, mas para facilitar o entendimento, comparando porcamente aqui com um produto, se é um produto tão bom, por que que tanta gente não quer? Justamente, meus irmãos, pelo motivo presente na segunda leitura da missa de hoje, da carta de Paulo aos Romanos. Fala o apóstolo que o dom ultrapassou o delito. De que dom São Paulo está falando? De que delito São Paulo está falando? Ele está falando do dom da redenção, do dom do perdão, do dom da verdadeira libertação do mal. Logicamente, o delito é o reino da morte, o reino que Cristo vence morrendo para destruir o poder infernal. O problema é que a gente se acostuma com o reino da morte. O problema é que a gente vai se habituando às aparentes vantagens que o mal nos oferece. E então o Evangelho, sim, a melhor de todas as notícias, a novidade das novidades, a libertação absoluta, torna-se um incômodo, uma pedra de tropeço, um sinal de contradição. Jesus é sinal de contradição, e o que ele fala também. Já assim fora predito
pelo velho Simeão, quando Jesus menino foi apresentado pelos seus pais no templo em Jerusalém, 40 dias depois do seu nascimento. Este menino, profetizou Simeão, o justo, este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Serão revelados os pensamentos de muitos corações. Nós, muitas vezes, especialmente na Semana Santa, nós focamos só no finalzinho da profecia, quando dirige a Nossa Senhora: uma espada de dor transpassará a tua alma. Mas olha o que vem antes: assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Ou seja, pela recusa de muitos ao Evangelho, será então revelado que muitos gostam do mal, que muitos preferem a lama do chiqueiro do pecado, que muitos se acostumaram a comer a lavagem, que o filho pródigo se deu conta que era lavagem quando estava comendo. E por isso Jesus, quando envia os apóstolos, adverte: não tenham medo dos homens, porque eles vão resistir ao anúncio, porque eles vão ser obstáculos ao anúncio, eles vão matar vocês. Gente, o negócio é sério. Mas não tenham medo daqueles que matam o corpo. Temam sim aquele que pode matar eternamente. Temam aquele que pode causar a segunda morte, a morte eterna. Esta sim deve ser temida. Mas não temam aqueles que podem matar o corpo. Quando nós encontramos Jesus Cristo de verdade e acreditamos de verdade nele, como nos lembra o Papa Emérito Bento XVI, para nós católicos a verdade tem nome e rosto: Jesus Cristo. Nós não podemos, se quisermos ser católicos, apostólicos, romanos, não podemos ir na onda deste mundo, minha gente. Cada um acredita no que quer. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Não. Nós não precisamos agredir ninguém que pensa diferente de nós, mas devemos estar dispostos a ser agredidos por defender a nossa verdade. Esse é o sentido do cristão. Porque o cristão está disposto a ser mártir, não a ser fanático. Fanático, fundamentalista, mata o outro que não concorda com ele. O mártir não mata ninguém, morre pelo que ele acredita. A diferença está aqui. O mártir não precisa ser homem bomba. O mártir não precisa agredir ninguém. O mártir morre pelo que ele acredita, mas não volta atrás. Os primeiros cristãos eram jogados às feras e iam para os anfiteatros romanos, onde as feras os triturariam com seus dentes, cantando, sorrindo. Por quê? Porque eles acreditavam em Cristo de verdade. E quando lhes era dada a oportunidade de voltar atrás, de negar, de salvar a própria pele, de fazer concessões, não. Quer me matar? Tudo bem, me mate, mas eu não volto atrás. Eu acredito nele. Que vergonha devem sentir esses mártires de nós, não? Que celebramos a Eucaristia em memória deles, que beijamos o altar no começo e no final das missas para lembrar que os primeiros altares eram os túmulos deles, que depositamos nos altares as relíquias, os ossos, os restos mortais deles, e muitas vezes somos os primeiros a ser cristãos covardes, frios, tíbios, fracos, incoerentes, vergonhosos, não defendendo a Cristo. Para não estragar o almoço de família no domingo, fazemos concessões. Quando percebemos que no nosso núcleo familiar
está para acontecer alguma coisa, até somos verdadeiros, queremos ser, lutamos pela coerência do Evangelho, mas quando percebemos ali a nossa filha que começou a namorar, o namoro está avançadinho, sabe? A gente já começa a perceber, deixa eu mudar o discurso, porque quem gosta para cima volta na testa. Então deixa eu mudar o discurso, porque já que a minha filha vai morar junto sem casar, então deixa eu mudar o discurso antes que eu tenha que escutar. Tá vendo? Falou tanto dos outros e agora a filha dela também está fazendo. Que mundo nosso, não, gente? Que mundo nosso. Não devemos negar o Cristo diante dos homens. Padre, mas então ser cristão é difícil. Sempre foi e continuará sendo. Por que João Batista, o padroeiro, agora celebrado, perdeu a cabeça? Porque valeu mais ele dizer a verdade do que ser admirado. Não te é permitido fazer isso. Acabou a admiração. Falava bonito. O pessoal gostava de ouvi-lo. Se tivesse Facebook no tempo de João Batista talvez tivesse sido um influenciador digital, quem sabe? Um youtuber da Palestina, quem sabe? Quantos likes será que João Batista teria tido? Não. Mas acabou as curtidas quando ele teve que dizer a verdade. Não te é permitido fazer isto. Meus irmãos, quem não estiver disposto a pagar o preço da verdade, não deve seguir a Cristo. Mas nós temos que fazer por viver, Padre. O mundo hoje quer que a religião esteja no ambiente privativo. Então o mundo não tem nada contra você, eu, todas as pessoas terem a sua religião, desde que isso seja uma opção privada, particular, intimista e não influencie em nada. O mundo acha bonito que a gente tenha religião, desde que isso não signifique nada para a vida social. E olha o que o Evangelho diz hoje. Jesus afirma aos discípulos: nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. O que significa isso? Significa que muito mais do que dar uma curtida na transmissão da missa, na página católica, nós precisamos curtir o Evangelho em nós. Nós precisamos, meus irmãos, nos declarar a favor de Cristo diante dos homens. Nós precisamos ser coerentes com o que acreditamos. Nós precisamos ter a coerência capaz de renunciar a vantagens que este mundo possa nos dar, nos propor, se isto for contrário ao que nós acreditamos. Veja, minha gente, o quanto que faz mal ao nosso Brasil a maldita corrupção. E quando a gente fala em corrupção, a gente pensa em grandes somas de dinheiro, nas grandes perversões que os políticos fazem, nas grandes esferas. Mas e as corrupções pequenas que começam no nosso dia a dia? Pois são as pequenas concessões que nos tornam grandes pecadores. Vamos pedir, pois, a Deus, pela intercessão de João Batista, a graça de sermos fiéis, coerentes, pois só quem é fiel nas pequenas coisas será também fiel nas grandes. Que Deus nos dê a graça de suportar, sim, porque será preciso suportar. Não é fácil, minha gente, suportar com amor as dificuldades que são naturais e inerentes ao caminho do discípulo de Cristo, porque quem é fiel deve pagar o preço da fidelidade para receber depois a recompensa eterna na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.